Vamos começar a escola bíblica e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi o novo nascimento, amém? Então aqueles que vieram a semana passada sabem do que estou falando, por isso nós vamos manter o tema que nós iniciamos semana passada e hoje nós vamos concluir sim, em nome de Jesus. Nós estávamos tratando sobre o novo nascimento e o novo nascimento, nós falávamos que no encontro que Jesus teve com Nicodemos, não é? E naquele importante encontro, nós aprendemos daquele cenário, daquele encontro entre os dois mestres, Jesus e o mestre Nicodemos. Nós aprendemos muita coisa. E uma delas foi que, apesar de Nicodemos ser mestre em Israel, ele não fazia a mínima ideia do que Jesus estava tratando com ele. Uma outra coisa que nós aprendemos é que mesmo Nicodemos sendo um religioso, sendo um homem que dominava a leitura e o conhecimento das Escrituras, ele tinha necessidade de passar pelo processo do novo nascimento, como toda e qualquer pessoa, mesmo aqueles que não tinham o mínimo conhecimento. O que nós aprendemos é que o novo nascimento é universal, não é apenas para alguns, mas é para todos. Por isso, hoje nós vamos aprender a diferença entre o verdadeiro nascer de novo, o que é nascer de novo e o que não é nascer de novo. Então, eleve seus pensamentos a Deus, abra o seu coração e vamos conversar com Deus para iniciarmos então o estudo desta tarde. Se você puder, feche seus olhos aí onde você está. Leandro, Rio de Janeiro. Elias Cordeiro, meu grande amigo, um grande abraço. Pai querido e amado, nós estamos aqui na tua santa e augusta presença, meu Deus, porque cumpre-se a tua palavra, onde estão dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Nós queremos te louvar e te agradecer pela feliz oportunidade que nos concede de estarmos aqui na tua casa. Meu Deus, a cada domingo, meu Deus, à tarde, nós nos desvencilhamos de todo e qualquer compromisso e viemos aqui à tua casa com o nosso coração alegre, na expectativa de ouvir a tua palavra, de aprender, de ter mais conhecimento e nos aproximarmos mais do Senhor e assim ter mais intimidade contigo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito nos instrua, nos ensine nesta tarde, que o teu Espírito abençoe e traga em paz e segurança aqueles que estão em trânsito, se deslocando para a tua casa, que eles cheguem em segurança aqui para aprender e estudar a tua santa palavra. Nós oramos, meu Deus, por todos aqueles que não estão presentes conosco aqui, mas estão junto conosco na mesma fé, ligados, meu Deus, através do Facebook, adorando ao Senhor, porque não é apenas um encontro, meu Pai, mas é um culto de adoração. Por isso, em nome de Jesus, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, e nós te pedimos, em nome de Jesus, que o saber do teu Espírito, a quem foi dado a cada um de nós, possa trazer luz e entendimento ao nosso coração. Queremos aprender a tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, então vamos lá. Nós estamos baseando o nosso estudo no Evangelho de João, capítulo 3. Portanto, se você tem a sua Bíblia aí na mão, seja ela física ou digital, abra aí em João, capítulo 3. O texto que nós lemos foi do versículo 1 até o 21, aonde acontece esse encontro entre esses dois rabis, Jesus e o mestre Nicodemos, o mestre em Israel. Fique com ela aberta porque nós vamos ler diversos textos. Irmão Isaías, então, o que é o novo nascimento? Bom, nós vamos começar pelo que não é o novo nascimento. Nós vamos enfatizar alguns pontos aqui
que eu vou lhe ajudar, a entender, através dos trechos da palavra de Deus, o que de fato não é o novo nascimento. Martim Lutero disse certa vez que a mudança de coisas externas não fazem uma nova criação, não é isso, Deus? Que, como muitos imaginam, não é apenas uma mudança na aparência ou uma mudança exterior que de fato revela que há uma mudança no interior. Então, irmão Isaías, o que de fato caracteriza o novo nascimento na vida de uma pessoa? Vamos então pontuar aquilo que não é, e depois então eu vou ensinar você o que de fato é, muito embora você já saiba, mas alguns trechos que nós vamos ler, algumas argumentações, elas serão novas para você. Por isso, nós vamos então pontuar. Primeiro, o que não é o novo nascimento? Não é o novo nascimento uma mudança no jeito de vestir. Não se constitui novo nascimento uma mudança de figurino, não é isso, irmã Elizabeth? Ou um estilo de roupa. Isso é um erro de muitos cristãos. É um erro de muitos cristãos, viu, Zé? Pensar que a mudança na indumentária, na vestimenta, essa pessoa passou a ser uma pessoa nascida de novo. Muitas vezes a mudança até de um comportamento, ou vestindo coisas ou roupas mais bem comportadinhas. De fato, isso não tem muita coisa a ver. Mudou apenas por fora, mas ainda reage como antigamente. O que significa isso, irmão Elias? Significa dizer que uma pessoa, ela pode aparentar ser uma pessoa convertida, transformada, mas em determinadas situações e ocasiões, ela vai reagir ou agir como a velha pessoa. As atitudes é que de fato revelam como nós estamos por dentro, viu, Paulinho? É como nós estamos por dentro. Então, essa reação do ser humano é que prova o que ele tem dentro. Por que, irmão Isaías? Porque você e eu, nós gostamos de assistir filmes, telenovelas, seriados, enfim, essas apresentações cinematográficas que nos leva, inclusive, a torcer por A ou B, dependendo da simpatia ou da atitude daquela pessoa. Aí eu pergunto a você, a ação daquela pessoa ali na teledramaturgia é de fato a reação dela na vida real? Não. Por quê? Porque ela está representando. Então, existe sim algumas representações do ser humano. E é muito natural isso acontecer. Por quê? Porque nós temos interesse na opinião dos outros. Não é isso, Xande? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos interessados como as pessoas estão pensando a meu respeito. E pelo fato de isso interferir tanto nos meus critérios, o que eu faço? Muitas vezes eu ajo de acordo com aquilo que a pessoa espera que eu faça. Você está entendendo? Então, Martim Lutero diz que essa mudança exterior, essa mudança de apresentação, ela está mais ligada a uma vaidade pessoal do que propriamente uma verdade. Ou seja, se nós sempre exemplificamos que uma ovelha, mas um lobo muitas vezes se transforma ou se traveste ou se reveste de ovelhas, e a própria palavra diz que às vezes
o lobo está com capa de ovelha. Uma ovelha, se ela for desafiada, ou se ela for enfrentada, ela não reage, ela foge. Por quê? Porque uma ovelha, ela é mansa, ela é meiga, não tem caninos e ela não tem defesa. Então o que é que ela faz? Ela se ausenta. Mas se o lobo tiver vestido de ovelha e for desafiado, ele vai reagir como lobo. Por quê? Porque ele vai reagir pela sua natureza. Ele não vai reagir, não é isso, Adel? Não vai reagir da forma que ele está, né? Quantas pessoas não se decepcionam com aquela figura, aquele personagem, aquele artista, aquela pessoa que está em destaque, muitas vezes quando conhece pessoalmente, poxa, não sabia que aquela pessoa era tão pedante ou tão, não é? Tão orgulhosa, não dá atenção, a gente vê ela ali fazendo aquela encenação, parece uma pessoa tão meiga, tão doce, e aí trata as pessoas com um certo desdém. Então aquela pessoa que representa, ela não é a mesma pessoa, ela não é a pessoa verdadeira, né? Ela está apenas representando. Então Martinho Lutero diz que o novo nascimento não é uma mudança exterior, uma mudança na forma de se apresentar, na forma de vestir. Por quê? Porque dentro dela, ela ainda vai reagir como antigamente. Por quê, irmão Isaías? Porque ela ainda não conseguiu passar pelo processo de novo nascimento. E o processo de novo nascimento, é muito possível que haja uma mudança exterior. É muito possível. Mas não é a mudança exterior que vai denunciar a mudança interior. A mudança interior, ela se manifesta nas atitudes de pressão. Na hora que as coisas apertam, na hora em que a fé é provada, aí o que está dentro se manifesta. Por quê? Porque foi imprensado. Uma figura muito simples de usar, você já até, talvez alguns já até tenha ligado aqui agora na mente, é o tubo de creme dental. Quando você aperta, ele sai, mas sai o que tem dentro, ele não vai sair aquela capa que está vestida tão bonita. Você pode passar ali e não sai, mas ele sai o que tem dentro. Por quê? Porque você apertou. Então o novo nascimento numa criatura revela o que o aperto diz, ou seja, quando ela é apertada, quando ela é confrontada, então ela manifesta o que tem dentro. Né? Então essa apresentação, diz Martinho Lutero, que não significa que a pessoa passou pelo processo do novo nascimento. Então a pessoa era uma moça, não é, Elias, que vestia aquelas roupas muito exuberantes, decotadas, e agora ela está passando a vestir aquelas roupinhas mais comportadas. Então a pessoa olha e diz o quê? Essa pessoa agora mudou, né? Mudou. Mas ela mudou aonde? Ela mudou nos seus olhos. A mudança interior não vai se manifestar naquilo que você vê, mas naquilo que ela age, e não naquilo que você está vendo. Segundo, o novo nascimento não é doutrinação religiosa. Irmão Isaías, viu o que é isso? Ou seja, uma pessoa pode aprender todas as doutrinas da igreja, pode aprender e ser ensinado. Quem já foi católico aqui? Católico, apostólico, romano? Já foi? Muito bem. Passou pela catequese? Muito bem. Aprendeu as doutrinas da igreja católica? Aprendeu. Na igreja católica é chamado de catequese, não é? Ou seja, já na igreja eles são chamados de catequese. Já na igreja evangélica nós chamamos aqui de catecúmenos, que são aquelas aulas que o pastor Nilmar tem dado àqueles que estão se preparando para o batismo. Então é entregue a eles
as principais doutrinas da Escritura, para que ele aprenda aquilo ali e entenda a razão por que ele necessita fazer aquelas coisas e passar pelo primeiro sacramento da fé evangélica, que é o batismo, não é? Mas também uma pessoa pode receber doutrinação e ainda assim não ser nascido de novo. Você pode até perguntar e ela ter aprendido e lhe responder, não é? Mas mesmo assim, isto não significa que ela ainda é uma pessoa nascida de novo. Irmãos, aí então, quando é que uma pessoa é nascida de novo? Nós vamos chegar lá. Terceiro ponto: o novo nascimento não é uma formatação comportamental. Formatação comportamental. E o que é essa formatação comportamental? Bom, o sujeito mudou o figurino, o sujeito aprendeu algumas doutrinas para poder entrar na igreja, para se batizar, não é? E adquiriu alguns jargões evangélicos. Batizou, meu irmão? E aí, vaso? É bênção. Então, ele se comporta, ele tem um comportamento como se fosse um nascido de novo. Mas, irmão Isaías, e isso ainda assim não revela que ele passou pelo novo nascimento? Não, ainda não. Ou seja, vocês estão vendo que algumas coisas estão ficando mais justas. E eu estou apresentando a vocês algumas características daquilo que nós olhamos e deduzimos com os nossos olhos. Mas é algo mais profundo, não é? É algo mais profundo. Deduzimos daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Vocês assistiram o filme semana passada, não é? De que tudo isso aqui se aplica ao Nicodemos. Mas Jesus foi claro e foi contundente: você precisa nascer de novo. Muito bem. Quarto lugar: o novo nascimento não é ser uma pessoa religiosa. Nicodemos era o quê? A Bíblia diz aqui: mestre em Israel, fariseu, doutor da lei. Ele jejuava, dizimava, ofertava. Quer dizer, irmão Isaías, que se eu der meu dízimo, se eu ofertar, se eu jejuar, a pessoa fizer tudo isso, mesmo assim, não está claro que ele é uma pessoa nascida de novo? Não. Está aqui um homem que fazia tudo isso. Não é isso, Fábio? Nicodemos fazia tudo isso. Mas ele não tinha passado ainda pela experiência do novo nascimento. Não é? Então, ser religioso não significa que a pessoa nasceu de novo. Quinto lugar: o novo nascimento não é saber acerca de Jesus. Nicodemos, ele foi ter com Jesus e disse o seguinte: eu bem sei. Ou seja, ele categoricamente afirmou, com todo o bojo de conhecimento que tinha Nicodemos, ele disse: eu sei que tu és mestre em Israel, que tu és mestre, porque és o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos, ele sabia, ou seja, ele sabia que Jesus era da parte de Deus. Então o novo nascimento não é você somente saber acerca de Jesus. Não basta saber. Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Muito bem. E em sexto e último lugar, o novo nascimento não é... Agora eu vou botar tudo junto. Levantar a mão, mudar o figurino, viu, Paulinho? Mudar a maneira de falar, fazer catequese, se batizar e vir aos cultos.
Novo nascimento não é isso. Uma pessoa pode fazer tudo isso e não ser nascida de novo? Pode, Edelvo? Pode. Pode. Então vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 9 a 23. Estava ali um certo homem chamado Simão. E anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, eles pregavam acerca do reino de Deus no nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Muito bem, só um pouquinho, Laura. Vocês estão entendendo a história? Estão acompanhando aí na Bíblia de vocês? Este homem, ele exercia, ele tinha uma profissão. A Bíblia diz que ele era mágico, não é? Praticava artes mágicas. E ele conheceu os apóstolos. E diz a Bíblia que ele creu e se batizou. E passou a andar com os apóstolos. Até aí tudo bem? Vamos ver então. Continua, Laura. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Confessou que nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que pelo dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Irmãos, nós temos aí um homem que passou por todas as etapas. Ele levantou a mão, ele creu, ele se batizou, ele estava na igreja, ele andava com os apóstolos. Ele fazia tudo isso, ele provavelmente contribuía, ele dava lá suas ofertas, o seu dízimo, ele andava, ele ia para a igreja, para a sinagoga, ele andava com os apóstolos, acompanhava ele, mas ele, mesmo tendo passado por todas essas etapas, fazia tudo direitinho, mas não era uma nova criatura ainda. Ele ainda precisava nascer de novo. Ele não entendeu a mensagem do reino de Deus. Então, irmão Isaías, o que é o novo nascimento? Vamos ver então o que é o novo nascimento. Você abriu sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, tá certo? Que foi o encontro de Jesus com Nicodemo. Você vai ler o versículo 5. João 3 e o versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aquele que veio estabelecer o reino, aquele que veio abrir as portas do reino de Deus para que os homens pudessem entrar, aquele que veio fazer a ponte entre os homens e Deus e derrubar o muro de separação que havia entre nós e o Senhor, Criador, aquele que veio desvendar o Santo dos Santos para que nós tivéssemos acesso ao Pai e para que nós pudéssemos participar do reino de Deus através do seu sangue, ou da ponte que ele fez para que nós pudéssemos caminhar. O pecado que nos separava de Deus, Jesus foi a ponte, e hoje
nós podemos ir até ele. Então esse Jesus que veio abrir essa porta e levar os homens que estavam mortos em seus delitos e pecados, como aprendemos semana passada, aqueles homens que não poderiam por si só alcançar ou agradar a Deus, não é isso? Porque nenhum homem que não tem o Espírito não pode agradar a Deus. Então, para essas pessoas, Jesus diz a elas o seguinte: você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água e não nascer do Espírito. Disse Jesus a Nicodemos, diz Jesus a todos nós. Entenda que o novo nascimento aqui, irmãos, é uma ordenança. É uma ordenança, irmãos, é. Por quê? Nina, diz Jesus para nós: se eu e você não nascer da água e do Espírito, nós não vamos ver o reino de Deus. Pergunto eu a vocês: existe uma outra forma? Se o próprio disse que tem que ser pela água e pelo Espírito, se não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não há nenhuma possibilidade. Então é uma ordenança. Para que o homem seja salvo, para que nós cheguemos a Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, anteriormente Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu e ficou aquela pergunta no ar da semana passada, e eu vou responder hoje. O que era que Jesus esperava que Nicodemos entendesse dessa palavra, dessa expressão, né? E aí agora Jesus diz que esse nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito. Então, vejamos. Primeiro, o novo nascimento é nascer da água. O novo nascimento não é aquelas 6 coisas que nós vimos, mas o novo nascimento é, primeiro, nascer da água. Muito bem, vamos lá. Tem cristão, Elias, que aprendeu que o nascer da água é o batizar-se, é ser batizado, é descer as águas do batismo, não é? E quando é retirado das águas, o que é que acontece? Ele agora é uma nova criatura, uma nova pessoa. Sim ou não? Não. Nascer da água não é nascer das águas do batismo. Podemos provar isso? Vamos aprender aqui, certo? Vamos aprender. Não se preocupe, você vai sair daqui sabendo. Se você pensava que era as águas do batismo, então esqueça. Não é. Nós vamos agora entrar em doutrina. Então tem cristão que aprendeu isso, mas não é. O batismo, como eu disse, é um sacramento importante que a igreja do Senhor cumpre, né? O batismo representa o quê? Que o crente já experimentou a fé em Jesus, que foi o novo nascimento, ou seja, a imersão, morte e sepultamento. Quando ele se batiza, ele não se batiza para acontecer, ele se batiza para representar o que já aconteceu. O batismo significa que ele já nasceu de novo. Não é que ele vai nascer de novo ali nas águas do batismo. Então, quando Jesus disse a Nicodemos que você precisa nascer da água, não foi: Nicodemos, você precisa ser batizado para poder nascer. Não é esta água. Vamos adiante. Muito bem. Se não é a água do batismo, que água é essa? Efésios capítulo 5. O versículo é o 26. Então vamos lá. Para apresentar a si mesmo, igreja santa, imaculada. Quem forma a igreja? Nós. Amém? Amém? Amém. A igreja somos nós. Nós fazemos parte desta igreja. E para apresentar essa igreja santa, imaculada, no reino de Deus, ele vai purificar essa igreja.
Pelo lavar da água através da palavra. Então entenda, nascer da água é quando você nasce da palavra. É a purificação da palavra na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Nós vamos ler alguns textos mais adiante para ficar um pouco mais claro. Então é pela lavagem da água, pela lavagem da palavra, que você se torna limpo, uma nova criatura. Você pode descer o batismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e aquela água não vai te purificar. Assim como a Santa Ceia que você vai participar hoje não vai te purificar ou santificar. Este é o segundo sacramento da nossa fé, a Santa Ceia. E o que é, irmão Isaías, a Santa Ceia? A Santa Ceia é uma ordenança do Senhor Jesus que nós fizéssemos em memória dele, para lembrar dele, e participássemos dessa mesa. E quem participa da mesa do Senhor? Os que são dele. Mas nós participamos para lembrar, em memória de mim. Não é aquilo que vai, aquele elemento que vai transformar você, ou aquele vinho, ou aquele suco de uva que vai lhe limpar. Não. Aqueles elementos, eles representam o corpo e o sangue que foi partido e dado por nós. Por isso que nós temos que ter uma atitude de reverência e temor diante daquilo que foi dado e entregue por nós. Existe uma dúvida terrível que permeia a cabeça dos cristãos com relação à Santa Ceia. Tem crente que tem um medo da Santa Ceia, que foge, treme. É ceia hoje, é ceia. Deus, é ceia. Menino, é ceia. Vai, fecha a boca, não diz. Cuidado. Por quê? Porque não compreende o simbolismo. Não compreende o simbolismo. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas como faz parte dos princípios elementares da doutrina, você vai aprender comigo o que é tomar a ceia indignamente. O apóstolo Paulo diz: tomar a ceia indignamente. Se eu perguntar aqui, nós vamos ter aqui umas 3 ou 4 respostas diferentes. Eu não vou perguntar, mas mais adiante nós vamos entrar nesse princípio. Você vai aprender o que é. Você vai, uma irmã, o ano retrasado, antes da pandemia, retrasado, acho que antes da pandemia, quando nós temos o curso Conhecendo as Escrituras, depois ela chegou para mim e disse: irmão Isaías, você não sabe a cruz, o peso que o irmão tirou das minhas costas, quando me explicou o que é tomar a ceia indignamente. Irmão, quantas ceias eu deixei de tomar, quantas vezes eu até nem para a igreja vim. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas vissem que eu não ia participar da ceia, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, e eu não sabia o que era tomar a ceia indignamente. Até hoje eu não sabia, mas agora eu respiro livremente. Eu sou uma nova pessoa, muito obrigado. Eu digo: vai em paz, minha irmã. E assim muitos também. E se você não sabe, você vai aprender aqui na escola, tá bom? Muito bem. Então, nascer da água é exatamente isso. É você nascer da palavra. É a palavra que vai te purificar. Como disse o texto que a irmã leu ali, agora, que a irmã leu em Efésios 5:26. É ser purificado pela palavra, não é a água do batismo, mas a palavra que purifica, limpa e dá nova vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 15 e o versículo 3. Vocês já foram limpos
pela mensagem que eu lhes dou. Vocês já foram limpos pela palavra que eu vos dei. Ele leu mensagem, na sua deve ter, em outras versões deve ter, pela palavra que eu vos dei. Então o que é que purifica, irmão? O que é que limpa? É a palavra, não é a água. Pedro disse ao seu Senhor, não somente os pés, mas todo o meu corpo. E o Senhor disse para Pedro o quê? Pedro, você não está entendendo absolutamente nada. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Porque é a palavra que limpa, é a palavra que purifica, não é? Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos levou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias nas suas criaturas. O que foi que ele fez conosco? Pela palavra, ele nos gerou. Você agora é o quê? É uma nova criatura. Pela palavra. Ele nos gerou. Ou seja, ele nos fez nascer de novo pela palavra. Foi a palavra que nos fez nascer de novo. Foi a palavra que nos transformou. Foi a palavra que nos fez nascer novamente. Existe uma pista para a gente entender por que é que Nicodemos não compreendeu e o que Jesus esperava que ele compreendesse naquela conversa que nós vimos semana passada. Tu és mestre em Israel. Tu és mestre em Israel. Provavelmente era um título, né? E não compreende estas coisas. Quais coisas Nicodemos deveria, por ser mestre em Israel, ter compreendido? Muito bem. E é claro que essa explicação não é uma explicação que você conhece, porque você conhece o Novo Testamento, você já sabe, mas Nicodemos não conhecia. Mas como ele era mestre em Israel, Jesus esperava que ele compreendesse. Mas, irmãos, aí existe novo nascimento no Antigo Testamento? Não. Mas nós vamos entender. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 36. Quando Jesus disse o novo nascimento, de que ele estava falando, em outras palavras, isso, Ezequiel, capítulo 36. Pode abrir em 36, eu vou lhe dar o versículo. Em outras palavras, quando Jesus disse o novo nascimento de que eu estou falando, é aquele da água e do Espírito. Aqui nessa conversa ele espera que Nicodemos entenda o tipo de linguagem que ele está usando. Afinal, ele é o tipo de pessoa que memoriza o Antigo Testamento por inteiro. Nicodemos tinha o Antigo Testamento na mente. Ele conhece aquele texto, os textos muito bem, e deveria entender o que Jesus estava falando quando dizia água e Espírito. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 28, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei através da água, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis em meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ainda no Antigo Testamento, Isaías 55,
Anote, ou abra, eu vou ler para você. Isaías 55, 10 e 11. Diz o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, olha só, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Esta palavra que sai da boca de Deus, ele está comparando o quê? Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. A palavra de Deus é comparada à água que desce do céu para regar a terra e fazer brotar. A palavra de Deus, ela é comparada à água que desce do céu para regar a terra e fazer brotar. Regar a terra e fazer brotar. Para você entender a analogia que há entre o material e o espiritual que esta palavra está falando, e Jesus estava falando para Nicodemo, você vai ler Mateus capítulo 13 e o versículo 19. Apenas um versículo. O Senhor diz o seguinte, que ele aspergirá água sobre vós e ficareis purificados. E em Isaías ele diz, assim como desce a água dos céus e para lá não torna, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar semente. Ou seja, Deus, esta palavra, ela desce sobre nós para nos purificar, ela vem à terra para fazer produzir, mas é a chuva que produz na terra, que faz a terra produzir semente. É verdade. E esta palavra, como água, como chuva, vai fazer brotar em nosso coração? Vamos ver. Mateus 13, 19. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o Deus e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Tirou da onde a semente? Aonde é que está a terra que a palavra de Deus vai regar e fazer produzir? Está no coração. Muito bem. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei o que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Em 1 Pedro 1, 22 e 23, o apóstolo diz assim, sendo de novo, 1 Pedro 1, 22 e 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Olha que analogia linda. A chuva que desce do céu, o Senhor disse que a palavra dele é como a água que desce do céu, a chuva que rega a terra para fazer brotar a semente e dar pão àquele que semeia. Agora o apóstolo Pedro diz o seguinte, que nós seremos gerados não de uma semente corruptível, a semente da terra, corruptível, mas da semente incorruptível. E que semente é essa? É a semente pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Então, é esta água, que é a palavra de Deus, que faz gerar essa semente incorruptível, que faz, que é aspergido sobre nós e nos deixa purificado, que é a palavra de Deus. E assim como a chuva desce na terra e faz ela produzir, essa palavra de Deus também, ela desce em nossos corações como chuva, não para produzir semente corruptível, mas para produzir uma semente incorruptível, nos tornarmos uma nova criatura.
Então, é por isso que a prioridade para quem quer ser discípulo de Jesus é nascer de novo. Não tem como, não tem outro caminho. Tem que nascer da água. Mas Jesus disse a Nicodemos que não era só da água, era da água e do Espírito. Vamos ver então aqui agora. Segundo, o novo nascimento é nascer do Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois de ouvirdes o quê? A palavra da verdade. Estão entendendo e vendo a ordem, irmãos? Entendam a ordem. Jesus disse nascer da água e do... A ordem é palavra e depois Espírito. Não é nascer do Espírito e nascer é da água e do Espírito. Essa é a ordem. Aí o apóstolo diz aqui o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes o quê? Selados com o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo da promessa. Odiel, o que garante que aquela casa que você mora, que você diz que é sua, o que garante a você que ela é sua? Qual é a prova que você tem que ela é sua? É a Escritura? Tudo bem, é a Escritura. O que garante que a casa é sua é a Escritura. Tá certo? O que garante que aquela máquina vermelha é sua? O documento que está no seu? Muito bem. O que garante que você pertence a Deus é uma coisa só. Só tem uma coisa que garante que você pertence a Deus. Não é você ser religioso, não é você ser generoso, não é você ser solidário, não é você ser honesto, não é você ser correto, não é você ser bom, não é você ser absolutamente nada. O que garante que eu, Elias, Elizabeth, Deon, Adiel, qualquer um de nós aqui pertence a Deus é o título de propriedade de Deus. Eu tenho a marca dessa propriedade. Eu sou propriedade de Deus. Você também é propriedade de Deus. O que é que você tem que é de Deus e que ninguém tira, que ninguém toma, que Ele foi quem colocou em você como marca, como selo, como escritura, como documento? Esse é meu e o inimigo não o toca. Foi o quê? O Espírito Santo. Está escrito isso aqui, mãe? Tá, vamos ler? Vamos ler. No momento que você nasceu do Espírito, você recebe esse documento, essa chancela real. É a garantia, a certeza de que você pertence a Ele. O que é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora abra aí na sua Bíblia, esse João 3:6 aí. Abra aí. João 3:6. João 3:6. Abra aí na sua Bíblia. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, que Espírito é esse aí? Veja aí, que Espírito é esse aí? Esse primeiro Espírito, tem dois Espíritos escritos aí? E o primeiro? Está com E maiúsculo? Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus, Espírito Santo. O que é carne é carne. Eu nasci de Dona Yara e seu Joacir. Tu nasceu de Ramos. É carne, é carne. Mas o que nasceu do Espírito de Deus é Espírito. Ou seja, o que Adiel tem de seu Ramos é o DNA. Se fizer um DNA, se fizer um exame de DNA nele, aí vai mostrar que ele é filho de Ramos, é igualzinho. Está lá, mostrando que é.
Se a gente fizer uma radiografia espiritual em cada um de nós aqui, vai mostrar que o que nós temos aqui é igual àquilo que Deus outorgou. Isso é a prova e a garantia no mundo espiritual de que nós somos. Eu não vejo, mas o diabo vê, Deus vê, os anjos vê, os demônios vê. Eu não vejo, mas o mundo espiritual que está nos olhando vê. Opa, aquele ali não tem como. Opa, aquele ali não tem como, tem dono. Tem dono. Só tem uma diferença do mundo espiritual com o real. No real pode roubar o que não é dele, no espiritual não pode. Por quê? Porque quem é de Deus, o inimigo não toca, ou seja, ele não pode tomar. Aquele que está em minha mão, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém pode arrebatar. Por quê? Porque ele já tem o selo, ele pertence, ele nasceu do Espírito. Se ele nasceu do Espírito, é porque ele já nasceu da palavra. Porque ninguém pode nascer do Espírito sem nascer da palavra primeiro. Então primeiro nasce da palavra para depois nascer do Espírito. Mas tem que nascer dos dois. Você entendeu, irmão? Então funciona dessa forma, não é? Então não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito. Tito capítulo 3, versículo 5. Guarde este versículo, que ele diz tudo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo. Nascer de novo, então, é ser tempo de ser morada do Espírito Santo. É uma mudança completa de caráter. Romanos 8, versículos 14. Muito bem. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são os filhos de Deus. Qualquer que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, diz João 3,9. Porque a sua semente, está escrito aqui, eu estou lendo o que está escrito. Porque a sua semente, aquela que nós já lemos, porque a sua semente permanece nele. Que semente é? De Deus, o Espírito. E não pode viver na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Ele não pode viver na prática, porque ele é nascido de Deus. Ele vai pecar? Vai. Mas ele não pode viver na prática do pecado. Então, para que você então foi selado? Se você nasceu da água, da palavra, nasceu do Espírito e foi selado, a Bíblia responde para você por que é que esse processo tem que acontecer. Existe um texto na palavra de Deus que vai responder definitivamente para você por que é. É para saber que eu sou de Deus. Sim, tudo bem. Mas Deus tem um propósito. Para saber que eu sou de Deus é a razão, ou a explicação, a justificação. Mas o propósito de Deus de ter feito isso, de dizer para você que você tem que nascer da água e do Espírito, está escrito aqui. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 4 e o versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selado. Para quê? Então, para que você foi selado? Para o dia da redenção. Mas por que, irmão Isaías? Porque o resgate só vai acontecer àqueles que têm o selo. Então a redenção só vai acontecer para quem tem o selo. Se você nasceu da água e nasceu do Espírito, você agora é uma nova criatura, você adentrou o reino de Deus. E para que é que eu tenho esse selo em mim? Porque naquele dia que ele vier, eis que em breve voltarei nas nuvens. Assim disse os anjos aos apóstolos: assim como o viste subir, será assunto ao céu. Da mesma forma que o viste subir, assim ele voltará. Nessa volta e nesse resgate, nós seremos atraídos a ele. E a Bíblia, o apóstolo Paulo diz: não precederemos os que dormem.
Ou seja, aqueles que já morreram. Os que já morreram vão ressuscitar, receber novos corpos e subir com o Senhor. E nós, logo depois, seremos. Vai dar tempo fazer uma selfie, uma coisa? Dá não. Não vai dar. Então quem ficar não vai conseguir fazer isso para depois explicar e postar. Porque vai ser num abrir e fechar e olha. Então é rápido. Mas só será resgatado aquele que tiver o selo. Por quê? Porque ele só vai levar a propriedade dele. Entendeu, irmãos? Somente a propriedade dele é que vai. Ele não vai levar o que não é dele. Somente aqueles que nasceram da água e do Espírito e que têm o selo serão resgatados. Amém? Para encerrar, o novo nascimento é estar em Cristo. Nicodemos foi ter com Jesus. Novo nascimento não é ir ter com Jesus, mas estar com Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está, não é se alguém vai ter com Jesus. Eu vim para me encontrar, eu vim para conhecer, eu vim. Não é isso, é estar. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, é assim que ele diz. E para concluir, para a gente encerrar, João capítulo 15, versículos 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E assim serão meus discípulos, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim. Queridos, o novo nascimento é para todo mundo, não é só para um grupo de pessoas, não, é para todos. Para mim, para você, para o asiático, para o chinês, para o brasileiro, para o americano, para todo mundo. Esta palavra é para todo mundo. Por quê? Porque é sine qua non. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Moisés, e como é que eu nasço de novo? Você tem que nascer da água e do Espírito, como disse Jesus. Como é que nasce da água e do Espírito? Nascer da água não é você se batizar, é você nascer da palavra. É deixar que a palavra limpe, lhe penetre, mergulhe, introduza, tenha ela em você. Se as minhas palavras estiverdes em vós, deixe ela estar em você. E se assim, se alguém está em Cristo, que é a palavra de Deus, nova criatura é. E as coisas velhas passaram. Amém? Que Deus nos abençoe. Na próxima semana, nós temos um assunto fantástico também. Nós vamos aprender que seguir a Cristo pode lhe custar a vida. Irmão Isaías, ninguém nunca me ameaçou de morte por eu estar seguindo a Cristo. Engano seu. Eu vou lhe provar na palavra de Deus que você, para seguir a Cristo, você pode perder a sua vida. O negócio parece que ficou apertado, mas eu acho que eu venho para a semana porque eu vou querer saber disso aí. Então venha. Venha, porque eu vou lhe mostrar na palavra de Deus que você vai perder a sua vida. Irmão Isaías, está amarrado em nome de Jesus. Mas fique tranquilo, porque essa vida que você vai perder, se não perder, eu já deveria ter perdido. Amém?